Muitas mulheres fazem uso do método contraceptivo oral e os motivos são os mais variados. Uso até mesmo para controle da menstruação. Eu uso também por causa que eu tenho ovário policístico e para fazer o tratamento precisa ter esse acompanhamento com a pílula anticoncepcional. Pois é, mas este método que possibilitou uma maior liberdade sexual para as mulheres e que permitiu que elas escolhessem o melhor momento da gravidez, ultimamente tem dado o que falar. Na internet existem até grupos de mulheres que tiveram problemas com o uso do método. Este grupo, por exemplo, já recebeu quase 113 mil curtidas. As queixas dos efeitos colaterais são diversas e existem até casos de trombose. Felizmente, o caso da Juliane foi menos grave. A jovem conta que usou pílulas dos 13 aos 21 anos. A estudante lembra que os sintomas eram vários e bastante incômodos. Eu ficava muito inchada, eu perdi totalmente a libido. Meu humor, ele estava muito inconstante, era como uma TPM, só que o mês inteiro. E o fluxo menstrual geralmente vinha pouco, era muito menor mesmo, mas eu ainda sentia cólicas, eu ainda sentia sempre aquelas coisas, sempre as mesmas coisas. Devido aos efeitos colaterais, há um ano ela decidiu trocar de método. Eu falei com a ginecologista e a gente concordou que um método tão eficaz quanto a pílula, mas menos agressivo ao meu corpo, seria o anel vaginal, que é o que eu uso atualmente. Nos últimos anos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária chegou a divulgar alguns alertas sobre estudos que associavam o uso de alguns tipos de pílulas ao risco de trombose. Por isso, na hora de fazer a escolha sobre qual pílula ou outro tipo de método, é interessante contar com o acompanhamento de um médico. Porque as pessoas acreditam que existe pílula, DIU e laqueadura. Elas não têm noção que existem outros métodos que podem ser usados. Existe o anel vaginal, que a mulher pode colocar uma vez por mês. Existe os anticoncepcionais injetáveis, existe adesivo. E os implantes, existe o implante uterino, que é chamado de sistema intrauterino de levonorgestrel, que dura 5 anos, pode ser usado no adolescente. E existe o implante que é colocado no braço, que dura 3 anos. Então, são métodos muito variados. A mulher escolhe e a gente indica de acordo com a prescrição médica. Para especialistas, os benefícios do uso superam os riscos. O uso pode evitar até algumas doenças. E entre riscos e benefícios, os benefícios são muito maiores. Porque anticoncepcionais, eles não servem só para evitar filhos. Eles têm muitos benefícios além da contracepção. Como, por exemplo, diminuição de fluxo menstrual, diminuição de cólicas, diminui o risco de anemia por perdas menstruais importantes. Eles podem, no futuro, ter menos chances de ter endometriose, ovários policísticos, e são reversíveis. A mulher faz o uso, ela tem diminuição de todos esses efeitos indesejáveis, e quando ela resolver engravidar, é só parar de usar. Só é preciso tomar alguns cuidados na hora do momento da escolha. Existem situações especiais. Por exemplo, mulheres que apresentam enxaqueca, algumas enxaquecas, principalmente com aura, não podem ser usados anticoncepcionais com estrogênios. Mulheres com hipertensão, que têm mais difícil controle, também esses anticoncepcionais devem ser uma segunda ou terceira opção. Então, seguindo esses critérios, nós temos uma prescrição muito segura e, assim, os benefícios superam os riscos. O risco maior seria trombose, mas é uma incidência muito baixa e, na população em geral, o benefício é melhor que o risco.